Fala galera, eu sou o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, hoje vamos estudar um conteúdo bastante relevante em Geografia, que ele é muito cobrado nas provas do Enem. Vamos falar sobre o processo de urbanização. Vamos entender como foi o desdobramento dele, de forma geral, até chegar à nossa realidade. Então vamos perceber quais as principais características e como ele é cobrado na prova do Enem. Então vamos para cá, para a tela, só para a gente entender um pouquinho. O que é que a gente vai abordar nessa parte de geografia urbana? O que é mais cobrado, o que foi mais cobrado nos anos anteriores na prova do Enem? Então percebam aqui, pessoal, que eu coloquei uma dica para estudar como a desigualdade social ela se manifesta também na ocupação do espaço urbano. Então nós vamos estudar a poluição causada pela urbanização nas cidades, os meios de transportes, que é um problema bastante relevante nesse processo de urbanização. Vamos entender também o processo do lixo. Então, de forma geral, a gente vai estudar os contrastes e os impactos causados por esse processo de globalização, certo? Então vamos lá, pessoal. Como foi que se deu esse processo de urbanização? O que é urbanização? Então a gente consegue perceber nesse esquemazinho básico aqui, rápido, o processo que vai ocupando o espaço geográfico, vai modificando a paisagem do espaço geográfico. Então vejam, a construção das cidades, ele vai fazer o quê? Vai mudar o espaço geográfico. Então ele vai ocupando o espaço geográfico e vai modificando essa paisagem. Vai dando uma dinâmica maior, então vai acelerando o processo de exploração do solo, o processo de ocupação do solo, e tudo isso vai trazer impactos para o meio ambiente e também impactos para a sociedade. Então, a gente percebe aqui algumas charges que bastante cobradas na prova do Enem. O Enem gosta de trabalhar também charges, ilustrações. O que é que a gente consegue perceber nessa ilustração? Aqui a gente tem o chamado processo de êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. É uma das principais causas para esse processo de urbanização aqui. Aqui são algumas ilustrações que mostram muito bem o que é esse processo de urbanização. A gente tem locais inadequados para moradia, porque você tem um grande fluxo de pessoas indo para as cidades de uma vez só, então não vai ter como comportar todas essas pessoas na cidade, então essas pessoas vão morar em situações inadequadas. A gente tem uma forte desigualdade social por conta desse processo de urbanização acelerado que tivemos aqui no Brasil. A gente tem também o chamado desemprego. Então são algumas das características que vamos estudar nessa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem mais ou menos um mapa mental. A gente vai formando esse mapa mental à medida que a gente vai falando das características desse processo de urbanização. O que é que a gente consegue perceber nessa imagem aqui? Que crescimento urbano ele é diferente de urbanização. Urbanização nada mais é do que quando a população de uma região, por exemplo, a população urbana, ela é maior do que a população rural. Então, se você tem 100 pessoas em um ambiente e dessas 100 pessoas, 51 vão morar na cidade, então a gente já considera essa região como sendo urbanizada. Então, urbanização, como eu coloquei aqui para vocês, é quando a população urbana cresce mais do que a rural. Isso é o que a gente chama de urbanização simples, tranquilo, de boa. O processo de crescimento urbano é quando a cidade ela já está urbanizada, a cidade já cresceu, já tem mais pessoas morando nessa cidade e ela não tem para onde se expandir, então ela começa a crescer para cima, que a gente chama de verticalização, crescimento vertical. Então, crescimento urbano é diferente de urbanização. Urbanização é quando a população de uma cidade é maior do que a população interiorana, a população da zona rural. E quais são as causas desse processo de urbanização? O principal deles é o chamado êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Veja que essas pessoas estão saindo do campo e vão para onde? Para a cidade. Por que elas saem do campo para a cidade? O que foi que causou isso? Qual foi o pontapé inicial? A gente fala aqui que a Revolução Industrial, a mecanização, foi um dos principais fatores que vão influenciar nesse processo de urbanização. Então, a mecanização do campo, a mecanização das cidades vai acelerar, vai intensificar esse processo de urbanização. Então, as pessoas que antes viviam no campo, com o processo de mecanização das cidades, com o processo de melhoramento da infraestrutura da cidade,
vai ter uma espécie de atração. Então as pessoas vão sair do campo em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de melhores tratamentos de saúde, de educação. Então eles saem do campo para a cidade. Algumas vezes também acontece deles serem expulsos do campo. Por quê? Quando a máquina ocupa o espaço do homem, quando a máquina vai fazer o papel do homem nessa zona rural, então eles meio que vão ser expulsos. Então eles vão sair da zona rural para a zona urbana, que é o que a gente chama aqui, ó, de êxodo rural, beleza? Vamos só perceber aqui, ó, o surgimento das principais cidades. Quando a gente fala de urbanização, muitas pessoas relacionam com o crescimento, com o surgimento das primeiras cidades. Cidades a gente já tem há milhares de anos. A gente tem Atenas, a gente tem Esparta, a gente tem Roma. São cidades que foram criadas ao longo dos anos. Então a gente não pode dizer que o processo de urbanização ele se inicia de fato aí. A gente vai estudar basicamente o processo de urbanização mais moderno, mais recente, certo? Mas as cidades, elas surgiram, como eu falei a vocês, há muito tempo atrás, desde a época da Revolução Agrícola do Neolítico. Então a gente tem aqui algumas cidades que surgiram lá na Mesopotâmia, no Vale do Rio Nilo. A gente tem algumas cidades que surgiram lá na Índia e na China, há milhões de anos atrás. Tudo isso por conta da interdependência entre essas pessoas. Perceba que essas pessoas, na maioria dos casos aqui, ó, eles se aglomeraram próximos aos rios, onde você tinha condições de sobrevivência, você tinha água potável, você tinha possibilidade de irrigação, então vai surgir essas primeiras cidades, beleza? Mas para hoje, o que interessa para a gente é como é esse processo de urbanização moderno, como se deu esse processo de urbanização mais moderno, então é o que a gente vai estudar agora. Como eu disse a vocês, agora vamos estudar, vamos entender como foi esse processo de urbanização moderna, que é a parte mais cobrada na prova do Enem, que é a parte mais relevante para a gente. Então esse processo de urbanização mais moderno, pessoal, ele vai ter início lá na primeira Revolução Industrial. Como ele vai ter início lá na primeira Revolução Industrial? É quando você tem essa mudança da manufatura para a maquinofatura. É quando você tem a mudança do trabalho, da produção, exclusivamente braçal, exclusivamente feito por mão de obra humana ou aquela coisa mais artesanal, e você passa a ter um processo mais industrializado, mais moderno, onde a máquina vai acelerar esse processo de produção, onde a máquina vai, muitas das vezes, ocupar o papel do homem. Isso vai acelerar muito mais, isso vai intensificar o processo de produção e de industrialização. Então, uma das características que a gente aborda aqui quando fala de urbanização mundial, essa urbanização mais moderna, é que o processo de industrialização ele vai acelerar o processo de êxodo rural. Como? Por que ele vai acelerar esse processo de êxodo rural? Porque nesse processo de industrialização, a gente tem uma espécie de receptividade. Por quê? As cidades elas estão mais atrativas, as cidades estão mais equipadas, estão mais modernas, você tem emprego, você agora tem escolas de melhor qualidade, você tem hospitais, então você tem essa receptividade. A cidade vai atrair as pessoas. A partir do momento que ela se industrializa, ela vai atrair mais a atenção das pessoas, então ela tem essa espécie de receptividade. Em contrapartida, o êxodo rural vai ter uma espécie de repulsão. Por que uma espécie de repulsão? As pessoas que sobreviviam no campo dependem de vários fatores. Um desses fatores vai ser o quê? O clima. Quando você passa uma época de muita estiagem, então a produção vai cair, essas pessoas não vão ter do que sobreviver. Com a possibilidade de ter emprego o ano inteiro, com a possibilidade de ter casa própria, com a possibilidade de ter água encanada, de ter tratamento de esgoto nas cidades, então essas pessoas vão sair daqui da zona rural e vão para as cidades. Por quê? Porque nas cidades eu tenho industrialização. Então por isso que eu falo nesse aspecto receptivo. E quando eu falo no êxodo rural, eu tenho um aspecto de repulsão. Tudo ok até aqui? Então, você tem aqui agora, o campo ele vai ser subordinado à cidade, então o campo ele meio que vai ficar dependente da cidade, porque quase tudo que vão ser ofertados, quase tudo que as pessoas vão necessitar, vão precisar, vão estar localizados na cidade, então universidades, hospitais, serviços de maiores complexidades. As pessoas vão ter que sair do campo para ir em busca desses serviços, dessas prestações de serviço na cidade. Por isso que eu digo a vocês que o campo agora vai ser subordinado à cidade. Isso não quer dizer que a cidade ela fica independente do campo, porque a cidade sim vai precisar de matéria-prima, a cidade vai precisar de se alimentar, e a boa parte dos alimentos, a parte do setor primário,
A parte de extrativismo vai vir de onde? Do campo. Mas percebam que essa relação ela fica mais desigual. Então o campo ele vai ficar mais subordinado à cidade com esse processo de urbanização moderna. Nesse contexto todo aqui surge o chamado desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural ele vai sim surgir a partir desse momento aqui, da primeira Revolução Industrial, quando inicia-se esse processo de mecanização. Então, o que é um desemprego estrutural, pessoal? O desemprego estrutural é quando uma função ela some, uma função ela deixa de existir. Por exemplo, você tem no campo, lá no campo, você precisava de várias pessoas para abrir a mata para dar local, para dar espaço à produção agrícola. Então, quem fazia isso era a mão de obra humana. A partir do momento da mecanização, os tratores vão fazer esse serviço. Então, o que é que vai acontecer com a mão de obra humana? Boa parte dela, ou a grande maioria dela, vai ficar desempregada. Então, esse processo de mecanização do campo, mecanização nas cidades também, vai gerar o que a gente chama de desemprego estrutural, que é quando a máquina substitui a mão de obra humana e determinadas funções vão deixar de existir nesse contexto aqui, nesse cenário, beleza? Então aqui a gente vai perceber, já que a gente está falando de urbanização moderna, a distribuição da população mundial. Onde é que se concentra mais? Percebam aqui que 76% das pessoas que vivem no continente americano, elas estão localizadas nas cidades. Então, a América, o continente americano é o continente que tem a maior porcentagem de pessoas vivendo na cidade. Então, a gente pode dizer aqui que a América é o continente mais urbanizado. Perceba que a Europa vem logo atrás, praticamente idêntico, a Oceania também. A África, mais ou menos a gente esperava que a África seria um continente que não tinha um alto índice de urbanização. Perceba que a urbanização da África fica em torno aqui dos 40%. Percebam esse destaque aqui, galera. Percebam aqui na Ásia, apenas 37% da população no continente asiático vivem nas cidades. Então você diz, professor, tá maluco? A China é um país rural, a Índia é um país rural, boa parte da população chinesa ainda vive nas zonas rurais. Então, a maior quantidade de pessoas está concentrada onde? Justamente no continente asiático. Então, por isso que boa parte das pessoas ainda vivem na zona rural. Logicamente que você tem destaques aí para cidades grandes, né? Você tem Japão, que é praticamente todo urbanizado. Algumas cidades da China, Pequim, aquelas cidades maiores, né? São praticamente todas urbanizadas. Mas no geral, apenas 37, 38% das pessoas do continente asiático vivem nas cidades. Então isso é um destaque, isso é uma curiosidade para vocês anotarem no caderninho de vocês aí e levarem lá para a prova do Enem. Aqui, como é o surgimento das cidades? Como é que elas podem surgir nesse contexto de urbanização moderna? Então a gente pode ter o surgimento de uma cidade espontânea, quando as pessoas vão chegando, vão se aglomerando naquela região. Então, um surgimento espontâneo, a gente tem exemplos aqui de São Paulo, de Recife, de Rio de Janeiro. E a gente pode ter também o surgimento de cidades planejadas, que é quando o homem idealiza a construção dessa cidade. O principal exemplo que a gente tem aqui no Brasil é Brasília, a capital do nosso país. Então ela foi idealizada, ela foi planejada. Então foi uma cidade que teve um surgimento planejado, beleza? Nas próximas aulas vamos falar mais sobre esse processo de urbanização, vamos entender como foi o desdobramento da urbanização aqui no Brasil.